Vamos lá. Ó, o presidente do PL, Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou numa propaganda veiculada na TV que o ex-presidente Bolsonaro será o decisor. É ele quem vai decidir quem serão os candidatos a presidente e vice do partido para as eleições em 2026, caso a situação eleitoral seja mantida. Valdemar Costa Neto ressaltou a importância de Bolsonaro na escolha dos candidatos, destacando que ele é quem possui os votos necessários para a candidatura, apesar de estar inelegível até 2030, e aí, de acordo com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro ainda é visto como uma figura influente no cenário político brasileiro. Nomes como dos governadores Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, Ronaldo Caiado, também do Ratinho Júnior, são especulados aí como possíveis sucessores do ex-presidente representando a direita nas eleições de 2026. No entanto, tem uma pesquisa realizada pela Genial Quest apontando que Tarcísio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro são os nomes da direita mais bem cotados para concorrer à presidência. Michele é vista como a melhor opção, 28% dos entrevistados, enquanto Tarcísio aparece com 24% de preferência entre esses apoiadores de Bolsonaro. Michele, favorita de 41% e Tarcísio 33% em um cenário simulado pela pesquisa. Vamos lá, o atual presidente Lula venceria Tarcísio em um segundo turno por uma margem estreita de 46% a 40%. Porque o Bolsonaro seria o decisor. Fernando Tupan, não é o partido, uma convenção, disso tudo que a gente já tem falado hoje, eu acho que o assunto se encaixa perfeitamente. No final das contas, quem decide é um cacique, é alguém que detém os votos, como disse o Valdemar Costa Neto, ou é uma convenção partidária? Paulo Caetano, quem decide quem vai ser o candidato no PL vai ser o povo. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro, na semana passada, escapou de uma das acusações que acabaram tornando inelegível e tem mais duas para derrubar. E olha, estão se falando muito nos bastidores da Câmara Federal sobre uma possível anistia. Vão começar anistiando o pessoal do 8 de janeiro, daquela baderna que teve em Brasília, e o próximo passo vai ser encontrar uma maneira de inocentar ou de anistiar o Jair Bolsonaro. Isso vai ter uma situação, um momento assim, que o Jair Bolsonaro vai poder dizer ou sou eu, se continuar inelegível, é a Michele. O governador Ratinho vai precisar de um partido que talvez no PSD ele não se encaixe e a tendência talvez seja republicanos ou PRD, mais republicanos do que PRD. Então vai ser divertido também daqui para frente, Paulo Caetano, e essa eleição aqui de outubro vai consolidar a liderança do Ratinho Júnior e do Paraná nós vamos subir o Brasil para, quem sabe, fazer o primeiro presidente paranaense, Paulo Caetano. Mas Bolsonaro continua com muita força e vai com tudo em 2026. Paulo Caetano. Professor Jorge, no tuitão, essa decisão, eu fico sempre preocupado, professor, porque na legislação quem define é uma convenção partidária. Mas os caciques mandam mais do que a convenção, né? O Paulo, só ver o caso do Jacovoso que explica que foi lá de Brasília que decidiram por ele. E aí você tem toda a razão, né? Os caciques decidem. É como se estivéssemos em um processo eleitoral de listas. Então, quem decide as listas é o diretório. Pronto, decidiu, o chefe decide e aí você vai. Lembrar uma questão, em 2020, o PT foi com o PL em 21 cidades do Brasil em uma chapa. A partir de 2021, novembro, quando o Bolsonaro ingressa no PL, assina a ficha de filiação, o PL muda de estratégia e vira, então, um partido bolsonarista, que é diferente do Partido Liberal. Então, o partido bolsonarista tem aí Valdemar dizendo que não pode e que pode, mas as ordens parece ser que estão dadas pelo grupo que tem votos, uma parcela de votos, pelo menos da sociedade brasileira, que é o grupo dos Bolsonaro. E não é Bolsonaro, é o grupo dos Bolsonaro. Então, isso aí é importante reconhecer, porque
tanto Valdemar quanto Bolsonaro não podem se reunir, mas você começa a ver que as reuniões entre eles são feitas de modo explícito perante a sociedade. É Bolsonaro que decide. Ora, se eu não posso me comunicar com ele, me estou comunicando com ele. Estou dizendo, você que decide. E outro diz, beleza, eu vou decidir. E aí veremos umas eleições para as quais ainda falta muito tempo e muitas decisões judiciais estão ainda a caminho. Então, Valdemar está falando muito cedo de algo que ele não conhece, que não pode ver e que ainda tem um debate importante, que é o Ricardo Nunes em São Paulo. Se o Ricardo Nunes perde, o bolsonarismo afunda em São Paulo. A gente está falando, Pamela, de uma eleição de praticamente 2 anos e meio. No entanto, todo mundo está se articulando nessa municipal, já pensando na próxima presidência. Isso é fato. Então, o político não raciocina como o povo sobre eleições. Se a gente começasse a raciocinar como os políticos, talvez a gente também já estivesse pensando nas eleições de 26. Então, Paulo, mas eu tenho essa grande dificuldade de pensar em 26 ainda. Eu acho que o povo também. Sobre a escolha do Bolsonaro e dos candidatos, eu acho meio óbvio, porque se o PL se tornou o maior partido do Brasil, é graças a ele, isso é óbvio. A partir do momento que ele ingressou no partido, levou essa leira de gente para lá, né? Muitos são ótimos quadros, alguns nem tanto, enfim, né? Tem essa coisa, mas realmente o PL deve isso a ele. Acho que é praticamente uma consequência ele fazer essas escolhas, né? Afinal de contas, quem não tiver o apoio dele, sinceramente, ainda mais dentro do PL, eu penso que para as eleições pode ser bem, bem complicado, mas eu acho que o povo, assim como eu, deve estar mais preocupado agora em 24 com o escândalo do arroz, com o dólar disparado, o preço do combustível, o preço das coisas no mercado. O tomate, né? Os Yanomamis, né, que estão morrendo mais do que nunca, né? Diz que ia melhorar, mas piorou. Então, acho que as pessoas estão mais preocupadas com esse tipo de coisa do que se o Bolsonaro vai lançar alguém ou não, ficar acompanhando a agenda do ex-presidente como se a gente estivesse assistindo uma coluna do Léo Dias, enquanto tanta coisa está complicada no Brasil. Eu acho que, para o povo, isso não faz diferença agora. Rigon? Lembrando que esse partido que vocês estão falando aí não vai ter candidato nas principais cidades do Paraná. E isso não vai ajudar ele a se consolidar. Por quê? Bolsonaro está andando para... Nunca ligou para partido político. Ele é o Bolsonaro, tem ele, tem os votos dele, o pessoal que adora ele, mas ele não se liga em partido. E é por isso que ele e o Valdemar, de vez em quando, saíam, e agora não pode conversar, né? Saíam, cada um tinha uma decisão a respeito. Eles nunca ligaram, mas em questão paroquiais, estados e municipais, cada um pensa de um jeito. O Valdemar pensa de um jeito, o Bolsonaro pensa do outro. Raramente chegam a algum tipo de acordo. E isso, para a consolidação de um partido, é meio complicado. Porque o Valdemar da Costa Neto, que já frequentou uma prisão, inclusive, ele tem o jeito dele. Ele não é o Kassab. Ele é meio radicalzão, né? Vamos ver até quando, se esse casamento continuar, ele vai. Mas hoje, juntou a fome com a vontade de comer ali no PL. Regiane, o que o Rigon me fala, levanta na minha cabeça o seguinte: se o Valdemar não concordar com o Bolsonaro e o Bolsonaro pegar a maleta dele e desembarcar do PL, o PL naufraga. De acordo com o que foi dito, sim, né? Mas tem tanta coisa para rolar. E o que a gente está vendo, inclusive agora nas relações municipais aqui, a gente está vendo que tudo muda, né? Como diz o nosso querido Edivaldo, o cavalo muda de cor e sobe escada, desce escada, sei lá. Muda de cor? Ele tem umas coisas dessa aí. Eu já vi galo mudar de cor. Eu acho que ele fala do cavalo... Aquele galinho português que eu é o tempo, né? Não, eu tiro a dúvida com ele amanhã. Vamos tirar a dúvida com ele. O cavalo voa, mas é mais ou menos por aí, né? Então, assim, olha, sinceramente, a campanha nunca termina, né? O que as pessoas não entendem, aqueles que falam assim, nossa, eu não gosto de política, que a gente vive política, todo mundo vive política, aquele que odeia política vive política, nossa vida é política, é movida por política. Então a campanha nunca termina. Termina uma, começa a outra imediatamente. E é isso que está acontecendo, por isso as articulações o tempo inteiro. Mas, gente, vamos focar nos municípios, 60% das pessoas ainda não sabem em quem vai votar, não tem interesse, por isso a gente precisa de ação do povo aí para fazer uma diferença. Daniel Matos, a decisão de quem será o candidato da direita, pelo menos na visão do PL, vai ser indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. Com certeza, né, Paulo? A maior liderança da direita hoje chama-se Jair Bolsonaro.
Ele conquistou esse espaço. O PL deve muito a ele pelo fato de tantos deputados federais, senadores, e quem decide lá na frente são eles. E aí passa pelo crivo dele e, com certeza, sem o Bolsonaro, a direita fica totalmente enfraquecida. Então precisa do apoio dele, precisa da indicação dele para que tenha sucesso aí na disputa de 2026. Lembrando que tem essas eleições municipais, onde muita coisa pode acontecer, inclusive do Bolsonaro sair do PL, ele ir para outro partido. E naquela janela de que os deputados, que as pessoas com mandato podem trocar, muita coisa acontecer ali, ainda é muito cedo para falar. Se o Bolsonaro continuar no PL ou o partido em que ele estiver, com certeza a indicação saia dele, até porque ele arrasta muitos deputados, muitos senadores, e aí que define quem será o candidato a presidente do partido.